Bom dia, pessoal. A professora Emília está aqui para gravar mais uma videoaula para vocês. Hoje eu estou gravando essa videoaula da minha casa. Gostaria de dizer para vocês que eu gostaria muito de estar em sala de aula com vocês. Mas como é o momento de pararmos, de não estarmos em contato com um grande número de pessoas, a professora está aqui para gravar a videoaula. O que eu vou falar para vocês hoje é o capítulo 7 e já na sequência o capítulo 8. Por quê? Tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8, ele fala de Guerra Fria. Então o capítulo 7, ele fala do mundo bipolar. O que significa esse mundo bipolar? O mundo bipolar, antes que a professora comece a falar do mundo bipolar, a professora vai relembrar um pouco do que é que nós falamos dessa hegemonia estadunidense. Lembra quando a professora explicou para vocês que para que os Estados Unidos cheguem nessa potência mundial que eles são hoje, foi necessário que desde o processo de colonização, eles foram favorecidos desde quando começaram a ser colonizados. Por quê? Eles foram colonizados pela colonização de povoamento. Então, franceses e ingleses que tinham problemas na França e na Inglaterra, mudaram para os Estados Unidos e ali eles praticaram a colonização de povoamento. Eles não vieram para explorar, tá? Então, nesse contexto, Estados Unidos já foi favorecido. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos se fortaleceu muito, terminando a Segunda Guerra Mundial. Terminou a Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos fortalecido. Veio, logo na sequência, eu falo para os alunos que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1918, em 1939 já começou a Segunda. Então, terminou a Primeira Guerra Mundial, já ficou rumores que viria a próxima. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, quem é que se sobressaiu novamente como potência econômica? Quem é que se fortaleceu? Estados Unidos da América. Então, já são 3 fatores. Eles foram favorecidos no processo de colonização, eles se saíram bem na Primeira Guerra Mundial, se saíram bem na Segunda Guerra Mundial. Tá. Terminou a Segunda Guerra Mundial em 1945, ficou uma insatisfação muito grande, porque aí 2 potências estavam fortalecidas, Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, como a professora já explicou. E isso gerou, eles buscavam, a União Soviética buscava um novo sistema de governo onde o interesse econômico, o enriquecimento não ficasse só para poucos. Então criou-se, organizou-se um novo sistema de governo, ficou conhecido como socialismo. Aí desse período para cá começou a disputa, o que a gente chama de mundo bipolar, 2 polos. Estados Unidos da América, de um lado, defendendo o sistema capitalista, a lei da oferta e da procura, aquele que pode mais, manda mais, aquele que tem mais dinheiro, ele tem uma qualidade de vida maior, ele tem uma qualidade de vida melhor. As classes sociais, elas são muito distintas. Em contrapartida, o mundo teve acesso a um outro sistema de governo conhecido como socialismo, que pregava a igualdade social, que pregava um pleno emprego, onde todos teriam direito a saneamento básico, onde não existiria criminalidade. Qual país, gente? Qual país que sai de uma Segunda Guerra e que não quer viver num lugar justo? Então, nesse período, ficou conhecido durante muito tempo como Guerra Fria. A professora já explicou isso para vocês do 8º ano também. A Guerra Fria, ela nada mais era do que uma guerra de palavras, uma disputa armamentista, uma corrida armamentista. Não era um conflito direto, não era uma guerra onde pessoas morriam por um ataque ou outro. Não, não tinha nada disso. Então a Guerra Fria é a disputa entre o sistema capitalista e a disputa sobre o sistema socialista. Eu falo para vocês, já expliquei várias vezes para vocês, que o ápice desse mundo bipolar, de 2 polos de domínio, capitalismo e socialismo, capitalismo apoiado pelos Estados Unidos, socialismo apoiado pela União Soviética, foi quando a Alemanha, que era um único país, ela foi dominada pelos 2 sistemas. Então, a Alemanha, gente, eu falo que ela é um marco onde as pessoas conseguem entender muito bem como é que funcionava essa disputa de capitalismo e socialismo. Então, a Alemanha foi ocupada. A parte da Alemanha que era ocidental ficou para os Estados Unidos da América, o sistema capitalista. A parte da Alemanha que era oriental ficou sobre o sistema socialista.
No começo, existia só uma linha imaginária onde, na cidade de Berlim, que dividia ali. Não tinha nada mais que separasse. As pessoas que viviam do lado socialista começaram a perceber que eles estavam vivendo sob a opressão. Porque o socialismo ele prega uma coisa, mas na realidade é outra. Eles não tinham liberdade de expressão, eles não podiam questionar o que o governo fazia, eles eram vigiados mais que de perto. Então começou o povo do lado oriental, da Alemanha Oriental, fugir para o lado da Alemanha Ocidental, porque a Alemanha Ocidental continuava crescendo, a Alemanha Ocidental, a população continuava tendo liberdade de expressão. E nesse período as famílias eram separadas. Por exemplo, se eu tinha um familiar que vivia longe, e nessa divisão eles foram separados pelo sistema capitalista e socialista, eles não tinham liberdade de fazer uma visita. E o povo que ficou vivendo do lado socialista começou a perceber que a Alemanha Ocidental continuava crescendo, que era capitalista. O que eles faziam? Eles começaram a fugir. Aí a Alemanha Oriental começou a pensar, bom, nós temos que tomar uma atitude porque senão nós vamos ficar sem população no nosso sistema. O que eles fizeram? Foram lá e construíram uma cerca de arame farpado. O que a professora fala? É aquele arame cheio de pontas. A população continuou fugindo. Ficavam todos machucados. Mas milhares e milhares de alemães continuavam fugindo do lado socialista para o lado capitalista. Até que numa decisão, eu falo que uma decisão de desespero, o lado socialista foi lá e construiu o que o mundo hoje conhece como o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, gente, eu falo que é o símbolo da Guerra Fria. Ele é o símbolo da disputa de capitalismo e socialismo. O muro, ele dividia a Alemanha ali, literalmente, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Nesse período, a Alemanha tinha duas capitais, a Alemanha Oriental com a capital Bonn e a Alemanha Ocidental com a capital Berlim. E isso veio perdurando. Por 20 e tantos anos, essa disputa de capitalismo e socialismo veio ali. E os Estados Unidos conseguindo mais territórios para o seu domínio, a União Soviética conseguindo mais territórios para o seu domínio. Até que no dia 9 de novembro de 1989, a população dos dois lados, do lado capitalista e do lado socialista, foram para as ruas e eles derrubaram. O mundo conhece como a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim continua lá, gente. No dia 9 de novembro, a população derrubou um pedaço do muro. O muro continua até hoje lá na Alemanha. E nesse período, o que aconteceu na sequência? O lado socialista, ele perdeu. Mais uma vez o capitalismo se sobressaiu. Aí vocês precisam lembrar que a queda do muro foi em 1989. Terminou essa queda, mas que o muro continua lá, é simbólico, começou uma reorganização para a Alemanha voltar a ser um país só. Só que a reunificação da Alemanha para voltar a ser um único território, ela só aconteceu em 1991. Quando esses países conseguiram a independência, quando esses povos conseguiram aí a sua liberdade desse sistema socialista, a Alemanha voltou a ser capitalista. Se você for na Alemanha hoje, depois de tantos anos que se passaram, você vai perceber nitidamente qual era o lado que pertencia ao socialismo e qual era o lado que pertencia ao capitalismo. Não precisa ninguém dizer. Por quê? O lado que era capitalista continuava crescendo e desenvolvendo. Quando teve a queda do Muro de Berlim, a Alemanha voltou a ser uma só em 1991, mas o atraso industrial demorou e até os dias atuais não está igual. Mas a Alemanha hoje é um país capitalista. É necessário que você entenda também como é que esse mundo bipolar, por que bipolar? Dois polos, capitalismo e socialismo. Como é que os países eles iam se interessando ou não para esse sistema? Por exemplo, na América Latina. A América Latina ela tinha um domínio muito grande dos Estados Unidos, porque é o mesmo continente. Só que a América Central não aceitava muito. Para vocês terem uma ideia, Fidel Castro, num golpe militar, foi lá e assumiu o poder em Cuba e instituiu que a partir de tal data Cuba seria um país socialista. E eu falo que Fidel Castro, ele comandou Cuba com punhos de ferro.
Por que punhos de ferro? A população vivia numa opressão gigantesca, pessoal. Então, nesse contexto, o que é bipolaridade? Dois polos, capitalismo versus socialismo. Durante esse período, também conhecido como a velha ordem mundial, ficou conhecido também como o período de cortina de ferro. O que era essa cortina de ferro? Era capitalismo e socialismo se defendendo. Quando a gente pensa, o que é que os Estados Unidos faziam? Gente, ele dava oportunidade, ele oferecia dinheiro, ele oferecia vantagens para os países que se tornassem capitalistas. E a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela oferecia o quê? Ela pregava que ia dar uma qualidade de vida à população. Não aconteceu. Aí, em 1947, isso ainda aí começando, os Estados Unidos criou o Plano Marshall. O que é esse Plano Marshall? Os Estados Unidos iria ajudar economicamente países europeus ou não que se voltassem para o sistema capitalista. Então, alguns desses países da Europa que se tornaram países capitalistas apoiados pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, a Alemanha, mas a parte da Alemanha que pertencia ao sistema capitalista, Portugal. Então, a doutrina, o Plano Marshall, ele tinha essa finalidade, ser apoiado pelos Estados Unidos, aqueles países que se voltassem para o sistema capitalista. A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi lá e criou o Conselho de Participação e Assistência Econômica dos Países do Leste Europeu, Comecon. O que o Comecon fazia? A União Soviética iria ajudar todos os países que tivessem se voltado para o sistema socialista. Então era Plano Marshall apoiado pelos Estados Unidos e o Comecon apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alguns dos países que se apoiavam muito, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, entre outros. Quando terminou a Guerra Fria, pessoal, que a gente fala que o símbolo de queda dessa Guerra Fria, de não existir mais esse conflito, ela foi depois da queda do Muro de Berlim. Mas a gente precisa entender que durante a Guerra Fria existia a corrida armamentista e existia a corrida espacial. Tanto a corrida armamentista quanto a corrida espacial, ela era apoiada pelos Estados Unidos e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na corrida espacial, a União Soviética chegou no espaço primeiro, depois os Estados Unidos. Na corrida armamentista, eu falo para os alunos que precisam entender muito isso. Os Estados Unidos, ele participava assiduamente em criar armamentos nucleares. Essa corrida armamentista não era criar só coisas de guerra, mas era coisas nucleares, coisa que acabaria com a existência de vida no planeta Terra. Então corrida armamentista, disputa por armamento bélico e armamento nuclear entre Estados Unidos e a União Soviética. Só que os Estados Unidos, além de participar da corrida armamentista, de criar armas nucleares, ele continuava se desenvolvendo economicamente, fortalecendo a economia do seu território, enquanto que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não. O socialismo, eles investiam somente pesadamente em armamentos nucleares. A economia foi ficando atrasada. Então, é o que justifica quando terminou esse conflito, quando terminou essa chamada Guerra Fria, que era uma guerra de palavras, uma guerra de interesse econômico e político, que não tinha mortes. O que país saiu fortalecido mais uma vez? Estados Unidos da América. Tudo bem, pessoal? Dando continuidade, nós vivemos, depois da Guerra Fria, o que a gente chama de uma nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial? Essa nova ordem ela é chamada de multipolar. O que é uma ordem multipolar? Aqueles países que são fortalecidos economicamente, que não pertencem nem capitalismo nem socialismo. Esqueçam isso agora. Aqueles países que têm poder econômico são eles que ditam as regras da economia mundial. E qual é o país que mais tem poder aí em termos de desenvolvimento econômico? Estados Unidos da América. Tudo bem, pessoal? A professora preparou alguns slides para vocês. Nesses slides eu vou colocar lá
tudo sobre o capítulo 7, tudo sobre o capítulo 8, mas a professora espera que vocês tenham entendido durante essa breve explanação aqui do que é a Guerra Fria. A disputa do capitalismo para o socialismo. Por que os Estados Unidos é essa potência que é hoje? Porque desde o processo de colonização eles foram fortalecidos economicamente, receberam colonização de povoamento, saíram bem na Primeira Guerra Mundial, saíram bem na Segunda Guerra Mundial. Depois começou a Guerra Fria. Quando terminou a Guerra Fria, mais uma vez Estados Unidos muito bem economicamente falando. Agora tem um conflito que os Estados Unidos achou que ia lá e ia acabar rapidamente. A professora até passou um filme para vocês, acredito que não deu tempo de terminar nos 2 oitavos anos. Mas é um filme que fala da Guerra do Vietnã. Porque os Estados Unidos acreditavam que ia lá, e mais uma vez ia acabar com o território rapidamente e voltaria. Não, a Guerra do Vietnã ela perdurou, pessoal, por nada mais, nada menos do que por 10 anos. Os vietnamitas, eles não venciam a guerra, eles não matavam os soldados por conta de poderio econômico, poderio bélico. Eles ganhavam a guerra por conta de estratégia de guerra. Lembra que a professora contou isso para vocês? Eles construíram abrigos no relevo, eles construíram abrigos subterrâneos e aí eles atacavam os soldados estadunidenses no efeito surpresa. Então, se você pensar, se você estiver prestando uma prova, fazendo um conflito que os Estados Unidos depois ele foi vencedor, mas no período que ele saiu arrasado ali, que milhares e milhares de soldados morreram, foi a Guerra do Vietnã. O que é que nós devemos guardar sobre isso? É que o mundo, ele está sempre, os países estão sempre buscando economia, economia, dinheiro e dinheiro. O sistema capitalista, ele visa lucro. O sistema socialista visa qualidade de vida. Só que na prática, viver no sistema socialista é muito difícil. É muito difícil. Observem hoje aí o atraso econômico quando a gente olha em Cuba. Olhem os carros que tem. Por quê? Porque o socialista não está preocupado em crescer. Por que um país cresce e desenvolve tecnologicamente falando? Porque ele tem que ter lucro. Um país que não tem que ter lucro, para que eles vão investir em máquinas, equipamentos novos? Tudo bem? A professora quer que vocês agora, eu vou postar para vocês o link. Nós vamos entrar ao vivo lá no Zoom. Eu vou postar para vocês todos os slides que eu preparei. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção a apostila. E eu estarei lá no Zoom a partir de agora para esclarecer ao vivo todas as dúvidas possíveis. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado me ouvindo, mas é melhor ainda saber que essa pandemia vai passar e que nós estaremos mais fortalecidos, ainda muito mais como a família Dom Pedro. Um beijo, meus amores, fiquem com Jesus, tá? Tchau!